E como numa primavera nunca antes vista, a flor do internacionalismo hispânico abrirá suas pétalas de maravilha, ressuscitando a manhã longínqua em que a América se revelou em toda a sua magnífica adolescência aos pilotos de Cristóvão Colombo e a marujada de Pedro Álvares Cabral, Antônio Sardinha em O Pan-Hispanismo. Poucos autores na história de Portugal possuem uma acuidade de posicionamentos concisos como Antônio Sardinha, o conhecido líder do integralismo lusitano, ponta de lança da intelectualidade tradicionalista portuguesa. Durante a sua breve estadia neste mundo, era grande defensor do ideal de hispanidade, a despeito da crença do populacho português numa suposta rivalidade entre Portugal e Espanha. Pelo contrário, lutou incessantemente para quebrar os paradigmas da intelectualidade portuguesa e espanhola. Lutou também pela Aliança Peninsular e defendeu o estabelecimento do Mare Nostrum, e suas ideias influenciaram uma geração de tradicionalistas não só em Portugal, mas também no Brasil. Nesse sentido, é necessário expor o que Antônio Sardinha pensava sobre a hispanidade e os seus subsequentes desdobramentos. Antes de mais nada, é necessário esclarecer que, para Antônio Sardinha, o conceito de hispanidade está distante do conceito propagado nos dias atuais de forma materialista e arraigado numa mera concepção geográfica ou linguística. Para Sardinha, a hispanidade é um ethos de toda uma civilização que se originou na Península Ibérica e que se orienta na defesa da cristandade e na propagação da fé. O mestre português vê essa civilização como herdeira da cristandade medieval, aproximando-se muito do pensamento sublime de autores como Rafael Gambra Ciudad e Elias de Terrada. Sardinha enxerga Portugal e Espanha como duas nações irmãs, entrelaçadas numa empreitada destinada a promover o cristianismo pelo mundo, tendo a Hispano-América como produto direto dessa grande obra de fé e de amor. Desse modo, o descobrimento foi uma empreitada decorrente do chamado universalismo peninsular, que animava os hispanos à pregação de valores espirituais e civilizacionais em terras distantes. Para Sardinha, a hispanidade é uma civilização missionária que se estendeu amplamente pelo além-mar e repousou na América. É o ethos de um povo que encontrou nas cruzadas o seu modo de defesa e de guerra, um povo que enxerga o seu ideal no cavaleiro cristão das histórias de cavalaria e que tem na fé católica o seu baluarte e a sua missão. Assim, o cristianismo e a hispanidade se conjugam e se consubstanciam. São duas realidades em simbiose, que se complementam e se promovem. O hispano, portanto, tende à unidade integralizadora do cristianismo. Contudo, o pensador atacará com furor aquilo que vê como ameaças à hispanidade, sobretudo, em sua época, o iberismo, o qual identifica com o liberalismo e, portanto, com a maçonaria. Ademais, também criticou a ideia de civilização latina, a qual considera uma tentativa de ofuscar a importância da hispanidade. Abre aspas. Porque nos insurgimos, portanto, agora que a evidência de uma íntima colaboração de Portugal se impõe, contra a palavra hispanismo, única que exprime e coordena todas as aspirações criadoras, não só das duas pátrias peninsulares, como das nacionalidades hispano-americanas, Brasil incluído, que um latinismo hipócrita intenta roubar-nos e assimilar, fecha aspas. O mestre português entende, portanto, que não há de se falar em civilização latina, mas em civilização hispânica. Não há de se falar em América Latina, mas em América Hispana, e inteiramente hispana. A latinidade, por sua vez, estaria contida na religião católica e no cristianismo, estaria contida na cristandade, mas não é equivalente ao conceito civilizacional hispânico. Abre aspas. Porque em Camões há uma política, porque há uma política nos Lusíadas. Os Lusíadas são, et nunc et semper, a pedra mais firme de Portugal como nação, a mais firme coluna da lareira nacional dos portugueses. Mas Camões, marcando com cipos inderrubáveis as fronteiras morais da nacionalidade portuguesa, colocado como estava na agitação simultaneamente renovadora e destruidora da sua época, sabia que a todo nacionalismo corresponde um universalismo, ou, pelo menos, um prolongamento universal, uma janela aberta para o mundo restante. A Espanha Madre é a concepção em que o pensamento de Camões encontra a sua repercussão universalista do gênio da pátria. Fecha aspas. Sardinha reafirma a unidade hispana por meio dos versos de Camões, nos quais o saudoso poeta proclama a união de ação das duas pátrias peninsulares quanto aos rumos dos descobrimentos.
pairando sobre a conquista ultramarina a unidade espiritual ibérica. Os Lusíadas, afirma Sardinha, constituem um texto que expressa não apenas a alma portuguesa, mas a alma de toda a Península Ibérica, revelando o espírito hispânico em sua forma mais altiva e heróica por meio da poesia, conforme ele diz, abre aspas, inegavelmente, minhas senhoras e meus senhores, nos Lusíadas se guarda quanto de super-humano e de avoejante nutriu a alma, não exausta ainda, da península. Se há um roteiro a buscar-se para aquilo que eu nomearei de patriotismo hispânico, nos Lusíadas ele se oferece à nossa meditação. Nos Lusíadas, reparai bem, que é uma das pedras mais rijas, um dos mais rijos suportes do patriotismo português. Sinal manifesto, minhas senhoras e meus senhores, de que, no caso presente, a unidade da civilização peninsular, o patriotismo nacional, seja ele português, seja ele castelhano, não exclui, antes o robustece e confirma aquele outro sentimento circundante, o patriotismo hispânico, em que hoje tanto se abrange Portugal e Espanha, como o Brasil e a Argentina. Fecha aspas. Nesse viés, Antônio Sardinha viria a propor a Aliança Peninsular, uma união abrangendo Portugal, Espanha e a Hispano-América. Trata-se, para o autor, de uma aliança em que nenhuma pátria se submete à outra, mas em que cada uma preserva as suas particularidades, os seus laços comunitários e a sua origem comum. Unidas sob a missão evangelizadora da civilização hispânica, essas nações fariam frente ao materialismo e ao individualismo característicos da civilização anglo-saxônica. Sardinha argumenta que a União Ibérica não consistiu numa absorção da identidade portuguesa pela Espanha, mas numa união harmoniosa entre os dois reinos sob a coroa de Filipe II. União essa que não suprimiu Portugal, antes mantendo o reino com as suas autonomias próprias. Portugal não teria sido subjugado pela União Ibérica, antes teria aceitado a união nos seus próprios termos, reconhecendo a unidade espiritual que partilhava no seio da mesma civilização hispânica. Nesse sentido, Portugal não foi conquistado, limitou-se a integrar uma união pessoal com o mesmo monarca que reinava sobre a Espanha. A União Ibérica ocorre, providencialmente, durante o apogeu espiritual da hispanidade. Dom Sebastião, um rei cruzado, parte ferozmente para a guerra no Marrocos, deixando o trono a Filipe II. A Espanha, nesse período, encontrava-se igualmente em seu auge. Nas Américas e na Ásia, constituiu um império sobre o qual o sol nunca se punha, estendendo, ao redor de todo o globo, uma monarquia cristã universal. Foi o século XVI, por conseguinte, o apogeu do ideal da hispanidade, unido sob a fraternidade dos seus constituintes. Abre aspas. Perdoe-me a impertinência genealógica, mas creio demonstrar graficamente a elevada dosagem com que se operará a influência portuguesa até na própria estrutura familiar da dinastia que melhor personificou as aspirações da Espanha imortal. Já com Dom Afonso VI, vencido em touro por Isabel a Católica, se verificará uma coincidência notável, e é que descendia de Dom João I de Castela, ele, o monarca português, no mesmo grau em que Isabel descendia do mestre e do condestabre, vencedores em Aljubarrota. Nada nos evidencia, como essa circunstância, os vínculos de apertada ligação que acolchetavam entre si os portadores do cetro glorioso das duas gloriosas nacionalidades peninsulares. Fecha aspas. Portugal e Espanha partilham, precisamente, a mesma missão civilizadora, atribuída a ambos pela religião cristã. Missão essa que foi cumprida com rigor por homens de ambos os reinos, ao semearem pelo mundo, especialmente na América, a sua civilização e a sua religiosidade católica. É por essa razão que Espanha e Portugal possuem uma íntima relação cultural, histórica, política e religiosa, relação que o fecundo autor português identifica como o cerne da Aliança Peninsular, uma aliança destinada a defender a civilização compartilhada pelas duas pátrias peninsulares e por suas filhas na América. A Aliança Peninsular é, portanto, uma união orgânica entre Portugal e Espanha, não uma submissão de Portugal à Espanha, não uma anexação, nem tampouco uma simples união pessoal, como a da antiga União Ibérica, mas uma aliança vital, fundada na herança e nas origens comuns que ambas as pátrias partilham entre si e com a América. Visa, assim,
a restauração da influência das pátrias peninsulares no conceito europeu e a preservação das soberanias das nações hispano-americanas, tão ameaçadas no presente e igualmente naquele período histórico. Abre aspas. Debruçado para o Atlântico, dizia já então, no dia em que a fórmula estulta de União Ibérica se substituir à fórmula consciente e erguida da Aliança Peninsular, Portugal, ligado à Espanha pela mesma finalidade exterior, recuperará novamente o senso adormecido de sua antiga vocação mundial. Fecha aspas. Com isso, Sardinha proporá a defesa do Mare Nostrum, um conceito que abrange toda a circunscrição territorial da civilização hispânica. Conceito este que Sardinha toma emprestado do publicista argentino Juan Francisco Silva. O Mare Nostrum corresponde à gigantesca área transatlântica onde reside o coração da civilização hispânica, estendendo-se das Américas até as pátrias peninsulares. Sardinha rejeitará a ideia de América Latina, por se tratar de um termo artificial e historicamente errôneo, como já argumentado por Aurélio Spinoza em sua obra América Espanhola ou Hispano-América. Abre aspas. Nos últimos 4 séculos, ou seja, desde a descoberta do Novo Mundo até o final do século XIX, nenhum escritor, historiador ou filólogo de importância usou os nomes América Latina ou Latino-Americana. Os franceses usaram durante 4 séculos o nome América Espanhola, os ingleses e norte-americanos o nome Spanish America, os italianos o nome América Espanhola, etc. Nós sempre dissemos, e ainda dizemos, The Spanish Peninsula. O nome América Latina, portanto, é um nome novo, um intruso, e deve provar o seu direito de existir. A facilidade com que alguns escritores ilustres de nossos dias o adotaram é surpreendente. Fecha aspas. Trata-se, portanto, como demonstrado sistematicamente por Sardinha, de uma conspiração elaborada com o intuito de afastar a Hispano-América de suas raízes peninsulares e, por fim, criar um mito da civilização latina, atribuindo erroneamente à Itália e à França méritos que estas não possuem, descredibilizando e afastando de Espanha e Portugal o mérito pela construção das bases e dos elementos fundadores da sociedade americana. Sardinha argumenta que o caos em que as repúblicas hispano-americanas se encontravam, presas numa eterna estagnação, subordinação, caudilismo e guerras civis, decorre precisamente da influência das ideias francesas, em especial da Revolução Francesa, que encontraram terreno fértil no caos pós-independência das Américas, sobretudo nos corações dos traidores da missão hispânica e dos caudilhos sedentes por sangue e poder, os quais viram no liberalismo francês e nas ideias iluministas o álibi perfeito para sua perfídia. A independência das Américas, como bem aponta Marius André, autor frequentemente citado por Sardinha, foi um fenômeno ligado à hispanidade e à tradição cristã, ocasião em que a Hispano-América buscou desvincular-se da tirania das cortes de Cádiz e de seu liberalismo oportunista, imposto durante o cativeiro de Fernando VII. Nesse viés, o mestre português defenderá um sistemático resgate do legado da civilização hispânica por meio da Aliança Peninsular já mencionada, bem como pela valorização das raízes comuns e da grande empresa civilizatória mediante a qual Portugal e Espanha estenderam ao Novo Mundo a cultura peninsular e, por consequência, a própria cristandade. Sustenta que, somente através da revitalização dos valores dessa tradição, será possível restaurar a relevância histórica dos povos ibéricos e, ao mesmo tempo, garantir a independência e a soberania das nações hispano-americanas. Antônio Sardinha considerará, ademais, com simpatia o nacionalismo emergente nesses países, uma vez que tal movimento busca aprofundar e restaurar os valores culturais e espirituais herdados da península, afastando influências externas de agentes mal intencionados que tentam explorar, por meio da fragilidade desses jovens estados, as suas riquezas naturais e impor-lhes um modelo imperialista de exploração econômica. Vai ainda mais longe ao propor um supranacionalismo que reúna as pátrias hispano-americanas sob o signo de sua comum civilização, uma unidade espiritual e histórica que ultrapassa fronteiras políticas e que somente por meio de um esforço consciente pode reencontrar a plenitude de sua própria vocação. Abre aspas.
Por esse supernacionalismo, traduzido numa aliança, ou espécie de liga ou anfictionia, Portugal e Espanha recobrarão na Europa a preponderância que em direito lhes cabe, ao passo que na América as pátrias, que da península derivam, sanadas as chagas que internamente as laceram, aplanadas as arestas que externamente as suscetibilizam e trazem no estado de desconfiança permanente, não demorarão a atingir o esplendor e a supremacia para que Deus as convocou. Outro não é o conteúdo da civilização hispânica, outra não é a política do Atlântico Mare Nostrum. Fecha aspas. Dessa forma, Antônio Sardinha permanece como uma das figuras máximas da defesa da hispanidade, sendo ele um dos grandes escritores políticos da civilização ibérica. Sempre paladino da Portugalidade e do espírito comum que une os povos peninsulares, brinda-nos com a sua genialidade ao reafirmar a unidade civilizacional entre Portugal e Espanha, reinos distintos, sim, mas integrantes de uma mesma família histórica, responsáveis por levar à América o cristianismo, por rasgar os oceanos numa das maiores epopeias já testemunhadas, por enfrentar o Império Otomano em Lepanto e no Índico, e por estender a cristandade até os confins da Ásia. Dessa tradição nasceram mártires, santos, missionários, navegadores e guerreiros que, ao longo dos séculos, defenderam com o próprio sangue tudo o que consideravam bom, verdadeiro e digno. Sardinha não deixou também de denunciar os inimigos que, a seu ver, ameaçam esse legado: o liberalismo dissolvente, a plutocracia sem pátria e o individualismo que, hoje, ressurgem sob novas máscaras, ora escondidas na tecnologia, ora travestidas de um igualitarismo de feição socialista, ora disfarçadas de um nacionalismo artificial que rejeita as próprias raízes, difama o passado e empurra os povos ibéricos para um abismo de niilismo. Esse processo, advertia ele, conduz muitos a desprezar a própria terra, a própria cultura e até a própria identidade. Sardinha exorta-nos a não esquecer a herança comum que moldou a península e o mundo que dela brotou. Propõe que a defendamos com firmeza, como fizeram os antepassados, e que não permitamos que oportunistas desvirtuem essa história com finalidades mesquinhas. Insiste ainda que, apesar das diferenças políticas e culturais, não se deve perder de vista que Portugal e Espanha são frutos de uma mesma civilização, hoje atacada por inimigos internos e externos, múltiplos e variados. Ele foi, em vida e na obra, um verdadeiro leão da tradição. Até os nossos dias ouvimos, nas páginas em que deixou, o eco do seu rugido em defesa da independência, da memória e da identidade cultural peninsular. O movimento que capitaneou, o integralismo lusitano, transformou-se, em virtude de sua pena, em um farol de continuidade histórica e de afirmação civilizacional. Descanse em paz, mestre da lusitanidade.